Quero saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Aprendendo Bíblia. Faz tempo que a gente não fazia um vídeo aqui, né? Mas a gente tem que buscar trazer conteúdo bacana e interessante para vocês ficarem mais inteirados aí da Palavra de Deus e das Escrituras Sagradas. Hoje eu vou falar a respeito de um tema muito polêmico aí para quem gosta de ler a Bíblia e estudar o livro de Apocalipse. Vou falar sobre o Armagedon. O que será que é o Armagedon? Que tipo de batalha que é essa? O que a Bíblia, a história e a arqueologia nos ensinam sobre essa batalha épica entre o bem e o mal? Bom, para entender um pouco mais a respeito deste tema, eu trouxe aqui algumas anotações para explicar para vocês. A começar pelo sentido da palavra Armagedon. Armagedon é composto de dois termos, Ar, que quer dizer monte ou montanha, e Magedon, que quer dizer Megido. Megido, que é uma cidade que fica em Israel. Pois é, Megido, segundo os arqueólogos, tem aproximadamente 20 camadas de construção que contam ali do ano 3000 a.C. até o ano 300 depois de Cristo. Olha que interessante. Fica na planície de Jezreel. Essa planície que sempre foi palco de grandes batalhas. Inclusive, tem até um livro de Eric Klein, que eu anotei aqui, que se chama Batalhas do Armagedon, que lá fala no mínimo ali sobre 34 batalhas importantes que houveram ali naquela região de Megido. Megido, que fica ali na região do sul da Galileia, ao norte de Israel. E como eu disse, foi palco de algumas batalhas ali bem sangrentas. Inclusive uma delas fala no livro de Juízes, capítulo 5, no verso 19, que fala que pelejaram junto às águas de Megido. Mas só que Megido não tem um rio ou um mar assim de grande importância, de grande relevância para se falar que foi próximo às águas de Megido. Por que será que isso acontece? Bom, eu tenho algo interessante para explicar segundo a história para vocês. Acontece que naquele tempo se considerava uma região de uma montanha, de altos relevos que ficavam próximo de uma cidade, como montanhas daquela cidade propriamente dita. Quer ver um exemplo? Olha aqui, existe um lago que fica ao norte de Israel, que fica na região de Genezaré. Certo? Esse lago, ele é conhecido como Lago de Tiberíades ou também como Mar da Galileia, por ser um lago muito grande. Entenderam? Ele não é exatamente um mar que fica na Galileia, como vocês estão vendo aqui há um mapa que eu vou colocar do lado para vocês. Mas ele é chamado de Mar da Galileia porque fica próximo da região da Galileia. Entenderam? Assim fica mais fácil da gente entender porque a palavra é Armagedon, ou seja, a batalha do monte de Megido. Já que Megido não tem um monte ali relevante, nós vamos olhar aos arredores ali da região de Megido. E qual que é o monte que fica ali de maior relevância? Sim, o Monte Carmelo, que inclusive foi palco de uma das maiores batalhas espirituais que estão descritas na Bíblia. Sim, a batalha de Elias contra os profetas de Baal. Aí a gente começa a entender o que a Bíblia está querendo dizer para a gente. Outra coisa interessante de se analisar é que a Bíblia fala no livro de Apocalipse que o rio Eufrates se secou para a passagem dos reis do Oriente. Isso me parece também com outra passagem bíblica bem interessante, que está também destacada na história. Heródoto, por exemplo, fala que quando Ciro veio destruir a Babilônia, desviou o curso do rio Eufrates e as águas ficaram baixas. E assim ele conseguiu entrar e invadir a cidade. Isso está profetizado em Isaías 44, 27. E quando a Bíblia fala de Oriente, tem alguns simbolismos aqui também que eu quero mostrar para vocês. Vejam só. Oriente fala de salvação na Bíblia. Tem esta alusão. Repare só. Deus construiu o Éden na banda Oriente. O anjo, com o selo de Deus em Ezequiel, vem do sol nascente, ou seja, do Oriente. O anjo
com o selo de Deus em Apocalipse 7 vem do sol nascente, ou seja, do Oriente. A volta de Jesus, ela resplandece como do Oriente para o Ocidente, ou seja, mais um símbolo de salvação. A porta da salvação de Jerusalém, que ficaria fechada, que está descrita em Ezequiel 44, 1 e 2, fica voltada para o Oriente, ou seja, a salvação ainda não chegaria para o povo naquela época. Logo, a gente pode chegar à seguinte conclusão a respeito do Armagedon e a tão temida batalha que acontecerá. Armagedon pode simbolizar uma batalha espiritual, do mesmo modo que aconteceu aquela batalha entre Elias e os profetas de Baal naquela mesma região, pois a Bíblia interpreta ela mesma e não é o jornal que está na esquina que vai mostrar para vocês qual é a interpretação do livro de Apocalipse. Então, se há uma alusão do Monte de Meguido, onde houve essa batalha entre Elias e os profetas de Baal, que foi uma batalha espiritual, muito pode significar a batalha do Armagedon como uma batalha espiritual. Os profetas de Deus, naquela época, se levantaram contra os de Baal. E no futuro, os filhos de Deus, servos do Senhor, se levantarão numa batalha espiritual contra as trevas, contra os poderes malignos. Assim sendo, serão derrotados os poderes malignos e viveremos com o Senhor para sempre. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui no nosso canal Aprendendo Bíblia. Se inscreva e participe mais com a gente dos nossos outros vídeos.